Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, nesta casa de oração. Como é bom estar na casa de Deus, né? Cantar louvores ao nosso Senhor. Irmãos, eu gostaria de, neste domingo, tratar sobre um tema que eu creio que é um tema vital para o crescimento, para o desenvolvimento do cristão. É impossível crescermos na vida cristã, é impossível amadurecermos espiritualmente falando sem uma consciência cristã forte, sem uma consciência de cristã amadurecida. Isto posto, eu gostaria de tratar com vocês nesta noite sobre este tema tão relevante e tão vital para a saúde espiritual de todos nós, que é a questão da consciência. Nós projetaremos aqui algumas informações, e se você achar um pouco estranha a mensagem, no sentido da sua metodologia, porque me propõe mais propriamente a dar um estudo sobre este tema tão importante que é a consciência, do que propriamente uma pregação. Mas eu queria pensar com vocês sobre este tema. Este tema, sem dúvida nenhuma, é um tema muito negligenciado no meio da igreja. Fala-se muito pouco sobre a consciência cristã. Quer ver? Quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de estudar sobre este tema em algum momento da sua caminhada cristã? Levante a mão sobre a consciência cristã. Uma pessoa apenas lá atrás. Para os irmãos terem ideia, esse tema é tão relevante que o Novo Testamento fala sobre a consciência 30 vezes, há 30 passagens no Novo Testamento que falam acerca da consciência. E a consciência, meus queridos irmãos, é sem dúvida nenhuma um dos instrumentos fundamentais para que Deus possa nos orientar, para que Deus possa nos usar, falar conosco, nos dirigir. Este homem, esse grande teólogo chamado Larry Coy, ele afirmou as seguintes palavras: há duas armas indispensáveis à batalha espiritual: nossa fé e uma consciência limpa. Paulo adverte que a não observância disso está em derrota pessoal. Observe, os irmãos, o que ele afirma aqui em suas palavras. Ele diz que há duas armas indispensáveis à batalha espiritual. Uma delas é a fé e a outra, consciência. Uma consciência limpa. A palavra de Deus diz que Satanás é o nosso acusador. E ele nos acusa de dia e de noite. E a melhor maneira de Satanás vencer sobre o povo de Deus, sobre os filhos de Deus, é através de uma consciência cauterizada, uma consciência fraca, uma consciência suscetível às acusações do inimigo. Porque todas as vezes que eu me disponho a guerrear no mundo espiritual, e a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, se eu vou a esta guerra com uma consciência fragilizada, com uma consciência cauterizada, ou com uma consciência, meus queridos irmãos, não fortalecida, certamente qualquer cristão irá perder esta batalha. Deus utiliza 4 meios básicos para nos orientar. Eu coloquei aí, eu acho que está um pouco pequeno a letra, mas quais são, meus queridos irmãos, estes meios básicos através dos quais Deus nos orienta, Deus nos dirige na caminhada cristã? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 a 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é a principal orientação do povo de Deus. Sem ela, nós não sabemos onde pisamos,
nós não temos um senso de moral, de ética, de valores. A palavra de Deus é aquela fonte primária que nos orienta na caminhada cristã. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, uma outra forma de orientação de Deus nas nossas vidas é a pessoa gloriosa do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao verso 12, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens só sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Meus queridos irmãos, nós temos acesso às profundezas de Deus, à consciência de Deus, à consciência de Cristo, à mente de Cristo, aos valores dos céus, através do Espírito Santo, que a todas as coisas perscruta, que a todas as coisas sonda, inclusive a própria natureza de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, o caráter de Deus. Tudo isso está contido na pessoa gloriosa do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. E esse Espírito, uma vez colocado no meu coração, no nosso coração, ele tem então esta função, ou esta atividade, ou esta competência, que é de orientar o povo de Deus em toda a justiça, inclusive a justiça presente na palavra de Deus. Na teologia, a gente diz que há dois fenômenos básicos para que nós possamos ter acesso ao conhecimento de Deus. Primeiro, a revelação. E essa revelação ela é unilateral. É Deus que se revela ao seu povo, ao homem. Ele se revela através da natureza, ele se revela através das Escrituras, ele se revela através do Verbo encarnado, que é o próprio Cristo que veio a esta terra, e nele estava contido toda a deidade do Pai, toda a glória do Pai. Quem via Cristo via o Pai. Mas há um outro fenômeno, meus queridos irmãos, que nos ajuda e que nos orienta nesta revelação, que é a iluminação. E quem ilumina as mentes dos filhos de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá discernimento, que me dá graça para compreender esta revelação, para receber e aceitar esta revelação. Terceiro lugar, Deus também nos orienta, além de nos orientar pela Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, ele nos orienta pelos conselhos de outros cristãos. A caminhada cristã, ela é coletiva, ela é solidária, ela é participativa. Ninguém consegue crescer na vida cristã, ninguém consegue desenvolver a sua fé, ninguém consegue amadurecer na caminhada cristã caminhando sozinho, sendo o seu próprio orientador, sendo a sua própria medida acerca de tudo. Nós temos muito acesso à revelação de Deus através do conselho, da orientação, da admoestação uns dos outros. Isso também não é competência só do pastor, isso é competência de todo cristão, é responsabilidade de todo cristão admoestar, exortar, aconselhar. Como isto é precioso, meus queridos irmãos. Colossenses 3, verso 13, verso 16, o apóstolo Paulo, ele afirma assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Mas ele diz: instruí-vos, aconselhai-vos. Isto aqui é extremamente relevante, a compreensão disto aqui. Por quê? Porque é impossível, meus queridos irmãos, como eu disse aqui, viver a vida cristã isolado, afastado, ou a pessoa com o coração cheio de orgulho que diz: não, eu não preciso ouvir ninguém, eu sou a medida de mim mesmo, eu me oriento, eu me guio, eu discerno a palavra.
E é por isso que a palavra de Deus fala sobre a importância de congregarmos, de andarmos juntos, de carregarmos os fardos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, de nos aconselharmos mutuamente, de nos instruirmos uns aos outros, meus queridos irmãos, porque só assim nós teremos orientação de Deus, só assim teremos visão para o caminho que Deus traçou para a sua igreja e para o seu povo. Mas por último, uma outra forma de Deus orientar o seu povo e orientar cada um dos seus filhos é a consciência. É sobre este tema que nós trataremos. 1 Timóteo 1,19. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Observe as palavras do apóstolo Paulo. São palavras exortativas, são palavras admoestativas, são palavras de alerta. Ele diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então não adianta o indivíduo falar o seguinte: não, a palavra de Deus é o vetor da minha caminhada. O Espírito Santo é a que me guia. Estou até aberto a ouvir outras pessoas. Se este indivíduo negligenciar a consciência, também é o instrumento de Deus para nos orientar, para orientar o povo de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a nossa consciência, a dar atenção àquilo que a nossa consciência diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o que me convém? Me convém aquilo que a minha consciência, conjugada à palavra de Deus, minha vida, me disser que convém. Me convém aquilo que os outros me orientam, me instruem, no sentido de me admoestar e de me exortar. Isto me convém, mas me convém, sobretudo, também ouvir a própria consciência, porque a ação de rejeitar a boa consciência redundará, desembocará no naufrágio da fé. Olha que coisa interessante. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Agora, o que significa consciência? Qual é o conceito que damos à consciência? Qual é o conceito bíblico que devemos ter sobre a palavra consciência? O prefixo com, que quer dizer junto, que é a primeira parte da palavra consciência, somado então à palavra saber, ou seja, saber com ou saber junto. Mas isso, na perspectiva bíblica, me leva com ou junto de quem? Saber e concordar com quem? Ver junto com quem? Com Deus, obviamente, porque Deus usa as nossas consciências, e não apenas aos dos seus filhos, mas do mundo todo. Há uma lei moral universal que Deus plantou na consciência de todos nós. Tanto é que a palavra de Deus, em Romanos, o apóstolo Paulo diz que aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento, à revelação de Deus, estes serão medidos, serão julgados pela sua própria consciência, porque Deus se revela também na consciência. Ele se revela na criação, mas há uma lei moral que está incutida, que está gravada na consciência de cada um de nós. E nós precisamos nos atinar a esta questão, meus queridos irmãos. A consciência é a parte de cada pessoa que voluntária ou involuntariamente reage a uma lei moral universal. De fato, a lei moral de Deus, que é plantada, que é semeada no coração ou na consciência de cada um. Aliás, a palavra coração, ela é traduzida nas Escrituras Sagradas como mente, como muitas vezes pensamento e consciência. Não é este órgão pulsante que bombeia sangue para todo o nosso corpo. A palavra coração, ela tem uma conotação nas Escrituras Sagradas de mente, de consciência, de pensamentos, de emoções, mas de pensamentos. Então a consciência, meus queridos irmãos, é o sentido interior dado por Deus a cada ser humano.
diz que a coisa insubstituível, que a consciência é coisa insubstituível na vida humana. Ela é ela que faz de nós seres humanos, que nos distingue dos demais animais irracionais. É a consciência. Então vamos lá. Partindo, que tipos de consciência nós encontramos nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, que é o que nos interessa mais aqui para hoje. Quais são as consciências aqui que são tratadas no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo e pelos outros discípulos de Jesus? Primeiramente, a boa consciência. Essa é uma expressão farta no Novo Testamento. Ela está aí em Atos capítulo 23, versículo 1, quando o texto diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho mandado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo, ele diz: mantendo a fé e a boa consciência. Já lemos esta passagem. Por uns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Pedro, capítulo 3, verso 16, eu peço só um pouco da sua paciência na leitura destes textos aqui, porque são fundamentais para a compreensão deste tema tão importante que é a consciência. Ele diz assim: fazendo todavia com mansidão e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3, 21, o apóstolo Paulo usa mais uma vez essa expressão boa consciência. Ele diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante desta boa consciência, que é a consciência, meus queridos irmãos, que nos ajuda a viver uma vida cristã saudável diante do olhar de Deus sobre nós. É aquela boa consciência forjada pelos ensinamentos da palavra de Deus, é aquela boa consciência viva, não cauterizada e morta, e muito menos enfraquecida, mas é a boa consciência que assimila as verdades de Deus ante a realidade da vida, na caminhada cristã, a despeito das circunstâncias. Eu consigo discernir a vontade de Deus, eu consigo me internurar diante do toque do Espírito de Deus, a minha consciência. Isto é a coisa mais importante na vida cristã. Quando o indivíduo peca, quando o indivíduo ele sente um pesar no coração, isto é a boa consciência o acusando. Quando o indivíduo muitas vezes se sente confrontado diante de algo que o diabo fala, ele pode se apresentar firme diante de Deus e de Satanás com esta boa consciência. Mas a palavra de Deus também fala, além da boa consciência, da consciência pura. Atos 24, verso 16, o evangelista Lucas, o historiador Lucas, ao escrever aqui este livro, ele diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus. Essa é uma expressão conhecida de todos nós, né? Consciência pura. E 2 Timóteo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. O que é a consciência pura? É aquela consciência que não te acusa no seu procedimento, na sua caminhada, na sua vida. Você tem uma consciência pura no seu trabalho, você tem uma consciência pura nas suas relações humanas, seja com a esposa, com os filhos, ou com qualquer outro nível de relacionamento. Você não se acha culpado diante de nenhuma atitude que você cometeu,
Porque você tem uma consciência pura no trabalho, nos relacionamentos, na vida cristã, meus queridos irmãos. Que coisa maravilhosa é quando a gente tem esta consciência pura. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa para consciência é consciência limpa. Aí só temos um versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, quando ele diz assim: conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Falando a Timóteo aqui acerca do ministério, na vida do ministério, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa. É muito importante para o obreiro, para o pastor, mas para qualquer cristão, viver o seu ministério, o seu chamado, a sua vida, conservando, lutando, trabalhando, se esforçando para o quê? Manter a consciência limpa, pura, porque podemos nos ver em situações em que essa consciência pura de alguma maneira seja corrompida, né? É muito fácil corromper a consciência, é muito fácil nos ludibriarmos pela influência dos valores deste mundo, ou pelas artimanhas do inimigo, ou pelos conselhos dos ímpios. No mundo que nós estamos, meus queridos irmãos, se nós não vigiarmos no sentido de lutar, de nos esforçar para preservar esta consciência pura, naturalmente só seguir o curso deste mundo, os valores deste mundo, que em algum momento essa consciência irá se corromper. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa é consciência fraca. Consciência fraca, ela não é nem a consciência boa, mas também não chega a ser a consciência cauterizada, e nem a consciência má, nós vamos tratar aqui à frente. É a consciência que tem sido paulatinamente corrompida pelo pecado. É impressionante isso na vida cristã. Às vezes você está bem com Deus, você está cheio do Espírito Santo, você lê a palavra de Deus, você está com uma consciência limpa e pura, mas daqui a pouco você peca, você falha diante de Deus, e aí aquele pecado não é tratado diante de Deus, não é confessado, e aquilo vai te incomodando, vai te remoendo, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Esse é um processo natural de quem tem uma consciência boa e uma consciência pura. Agora, o indivíduo que não confessa o pecado, que não trata o pecado, a tendência é ele pecar uma segunda e uma terceira vez. E à medida que ele vai pecando uma segunda e uma terceira vez, essa consciência que é forte, que é pura e que é boa, que o acusa de maneira incisiva por causa do Espírito de Deus na vida dele, tende a se tornar paulatinamente fraca, tende a se tornar paulatinamente sutil, no sentido de trazer a consciência do que é certo e do que é errado. Então é muito perigoso, meus queridos irmãos, não lutarmos, não nos esforçarmos, batalharmos para preservar a consciência pura, a consciência boa, a consciência forte. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, aquele que tem uma consciência fraca está muito mais suscetível ao domínio do pecado na sua vida do que aquele que tem uma consciência forte, que tem uma consciência madura, uma consciência limpa diante de Deus. 1 Coríntios 8, verso 10, ele diz: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. O indivíduo que tem uma consciência fraca, facilmente ele cede à pressão do conselho dos ímpios. Aquilo que a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é este? É aquele que é dotado de uma consciência pura e forte. Agora, aquele que é dotado de uma consciência fraca, facilmente ele se deixa levar pelo conselho, pela influência do mundo, ou dos seus valores, ou destes indivíduos. 1 Coríntios 14 continua dizendo: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca,
é contra Cristo que pecais. E aqui ele está falando de crente, ímpios não, ele está falando de gente crente dentro da igreja, mas que ainda não desenvolveu uma consciência forte, uma consciência boa, mas que tem uma consciência fraca. E isso aqui é extraordinário no relacionamento cristão. E a gente tem que ter, especialmente os que são dotados de consciência madura, de consciência pura, de consciência boa, conforme o apóstolo Paulo nos diz aqui, precisa ter, meus queridos irmãos, o discernimento para saber aqueles que não têm essa consciência, que ainda está num processo de desenvolvimento da consciência. Porque há muitos no nosso meio, no meio cristão, que ainda tem uma consciência fraca, que não desenvolveu essa boa consciência. E o que o apóstolo Paulo está orientando aqui estes irmãos é o seguinte: viva a vida cristã respeitando não a boa consciência ou a sua consciência forte, mas também respeitando a consciência fraca do irmão. Não viva a vida cristã de tal maneira que o escandalize, que o fragilize cada vez mais na sua consciência fraca. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa é a consciência má. Esse indivíduo aqui já não tem a consciência fraca, ele tem uma consciência perversa mesmo. Hebreus capítulo 10, verso 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós viemos deste mundo, fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, com esta consciência má, com essa consciência perversa. É a consciência ditada pelo egoísmo, é a consciência ditada pela soberba, é a consciência ditada pelo relativismo moral. Isso aí é uma consciência perversa, é uma consciência má, inerente àqueles que não fazem parte do reino de Deus, que ainda não foram transportados do mundo do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Gente com consciência má, consciência egoísta, consciência sem ética, consciência sem firmeza nos princípios cristãos. Ele também continua dizendo, ele fala sobre uma sexta consciência, que é a consciência corrompida. E ele fala, Tito, capítulo 1, verso 15, acompanha comigo, por gentileza, a leitura da palavra. Ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Olha que coisa tremenda aqui. Quando Deus, por exemplo, aparece a Pedro ali, e ele está na casa de Simão, e vem ele tem um sonho, não sabe se era um sonho, uma visão, desce aquele lenço, e em cima desse lenço que desce ali há animais de toda sorte que os judeus não poderiam colocar na sua boca. Então vem uma voz do céu dizendo: olha, come isto aí, mata, come. Ele diz: de forma alguma. E ele disse: eu jamais coloquei algo impuro na minha boca, jamais comi coisas como essa. E a palavra de Deus vem a ele no sentido de dizer: olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Por isso, meus queridos irmãos, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Nada é puro. Para o incrédulo, por exemplo, para o homem ímpio, sexo é uma coisa impura, não obstante para eles. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas deste mundo corrompido tratar a questão sexual de uma maneira totalmente impura, perversa, maligna, sendo que Deus, dentro dos ditames do casamento, como a palavra de Deus diz que digno é o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Ele vê a relação sexual como algo santo de Deus, não como algo impuro. E tem muito crente com consciência fraca que trata essa questão de maneira impura, porque acha que sexo é algo impuro, sendo que a palavra de Deus diz que é algo santo, que é algo criado por Deus, evidentemente, para ser vivido dentro do casamento. Esse é só um exemplo. Mas tem muita gente que trata tudo de maneira impura. Versículo 7, o item 7, ele fala também da consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele diz:
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha que coisa interessante. Ele começa lá em cima, a gente começou falando de uma consciência fraca, ou seja, um indivíduo que ainda não desenvolveu através do relacionamento cristão, da palavra de Deus, né, deste amadurecimento na caminhada cristã, não conseguiu ainda desenvolver uma consciência boa. Ele tem uma consciência fraca, está lutando para crescer. Depois ele fala sobre uma consciência má, uma consciência perversa, uma consciência sem parâmetros morais nenhum. Depois ele fala de uma consciência corrompida, né? O indivíduo que é impuro em tudo que faz, ele vê maldade e ele vê impureza. Ou seja, a sua consciência ainda não é uma consciência boa, é uma consciência corrompida. E por último ele fala de uma consciência cauterizada. E esse estágio aqui é muito perigoso. O que é uma consciência cauterizada? Uma consciência cauterizada é aquela que se acostumou tanto com o pecado, com a prática do pecado, que já não sente mais nenhum problema na prática do pecado. Pelo contrário, é aquilo que o profeta disse. Alguns até advogam a ideia do sal se tornar algo doce, né? O amargo doce, perdão, e subverter então esses valores cristãos. É aquele indivíduo que começou pecando e a consciência de alguma maneira ainda o acusava, a consciência de alguma maneira ainda o alertava, mas a prática do pecado, a prática periódica do pecado, faz com que a sua consciência se torne cada vez mais corrompida e, por fim, cauterizada, no sentido de não sentir mais no seu coração, na sua mente, nenhuma espécie de acusação. É aquele que vive uma vida permissiva, sem se sentir afrontado por nenhum tipo de ética, por nenhum tipo de lei, por nenhum tipo de moral, nenhum tipo de acusação de ninguém. A esses o diabo nem sequer se dá o trabalho de perturbar. Ele perturba aqueles que têm uma consciência fraca, mas os que têm a consciência cauterizada, esses já estão tão endurecidos em relação à lei de Deus, à palavra de Deus, que não se deixam ser tocados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. A consciência, num processo de degradação, de prática do pecado, foi se cauterizando e chegou a um estágio de total impercepção do Espírito de Deus. O indivíduo se tornou impermeável ao toque do Espírito de Deus na sua vida. Esse é o estágio, talvez, que eu considero o pior de todos eles. Agora, como a consciência funciona, meus queridos irmãos? De que forma a consciência trabalha? Primeiramente, a consciência presta testemunho. Isso é muito importante. Romanos 2, versículo 14 e versículo 15. Leia comigo Romanos 2, versículo 14 e versículo 15. Palavras do apóstolo Paulo. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha que coisa interessante. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, porque Deus gravou essa lei no coração, essa lei universal no coração de todo ser humano, testemunhando a consciência, ou seja, a consciência que parte desta lei universal plantada no coração do ser humano, que testemunha, que fala, que transmite verdade, que transmite valores. O indivíduo pode até não ter acesso à Torá, pode nunca ter lido as Escrituras Sagradas, pode estar no lugar mais longínquo da terra, nunca ter recebido nenhum tipo de orientação ético-judaico-cristã, mas ainda assim, no seu coração, ele sabe que é errado tirar a vida do próximo. Ele sabe que é errado subtrair coisa alheia para si. Por quê? Porque há no coração dele uma lei universal que foi plantada por Deus. E esta lei fala, esta lei testemunha, esta lei alerta. E estes que nunca ouviram acerca do Evangelho serão, sem dúvida nenhuma, julgados por esta consciência também. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: pastor, como é que ficam aqueles que nunca ouviram sobre Jesus, né, nunca tiveram acesso às Escrituras Sagradas, ao Evangelho, nunca ouviram nada acerca de Deus, eles vão todos para o inferno? Quem
disse para você que eles nunca ouviram nada acerca de Deus? Os céus proclamam a glória de Deus. A lei universal está gravada no coração de cada um deles. E cada um será julgado, seja pela lei natural, da revelação natural, ou seja pela lei universal plantada na consciência, ou seja pela lei escrita, os mandamentos, aí a gente inclui os judeus especialmente, ou seja pela graça de Deus. Mas todos serão julgados. E ninguém pode se furtar dessa condição de réu sob o argumento de que não, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar da lei de Deus, eu nunca ouvi falar do Evangelho. Todos serão julgados, meus queridos irmãos. Aqui é o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 9, 1. E é importante isso aqui, teologicamente falando, a lei escrita, ela não tem o poder de salvar ninguém. A lei também universal, plantada na consciência de todo ser humano, ela não tem poder para salvar ninguém. E a revelação de Deus, através da criação, também não tem poder de salvar ninguém. Agora, elas têm poder para condenar. Todos estão debaixo do pecado. A única forma possível de salvação para o ser humano se chama graça. Se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, ser salvo pela graça, e eu me refiro àqueles que nunca ouviram o Evangelho, não significa, meus queridos irmãos, necessariamente ter ouvido, porque eu creio no meu coração que muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho estarão nos céus pela graça, porque a graça ela transcende a nossa capacidade de compreensão dela mesma. A graça salva do jeito que Deus quer salvar. Você acha que Deus há uma catequese, um discipulado para explicar para ele como que funciona a graça para ele entrar no céu? É a única coisa que ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. E quem somos nós para discutir com Deus? Se ele mesmo falou para um indivíduo que não foi batizado, que não foi catequizado, que não foi discipulado, que não teve nenhum de conhecimento da graça de Deus, das Escrituras de Deus, se o próprio Cristo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quem sou eu? Quem é você para dizer o contrário? Agora, se Deus salva gente assim, de maneira soberana, eu creio que Ele pode fazer isso também em relação àqueles que nunca ouviram o Evangelho. Até porque, e aí cavando um pouquinho mais aqui, essa questão, que as pessoas, que a salvação do ser humano, e aí eu falo minha opinião particular, ela depende necessariamente da proclamação do Evangelho através da igreja. É a fonte primária de levar as pessoas à salvação, é a proclamação do Evangelho, entenda bem. Mas aquele indivíduo que ainda não foi alcançado pela falibilidade da igreja, pela limitação da igreja, não pode ser julgado por isso, pela limitação da igreja. Então é importante a gente entender essa questão. Então ele fala que a consciência testemunha. Deu uma devagada aqui, mas que a gente vai falando e eu vou imprimindo algumas impressões particulares, minhas particulares, para além do texto, né? E aqueles que têm consciência, façam essa divisão, em nome de Jesus, tá bom? Isso é uma convicção particular minha. Eu não acredito que o indivíduo vai para o céu, vai para o inferno de ouvir o Evangelho, né? Não vejo dessa forma. Cristo é que julga. Ninguém está aqui como juiz para dizer quem vai para o céu ou para o inferno, mas é Cristo que vai, no seu escrutínio, no seu juízo, dizer se vai para o céu ou se vai para o inferno. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: só entra no céu pela graça. Seja pela graça na condição de consciente, ou seja pela graça na condição de ignorante, só entra no céu pelo sangue de Jesus Cristo. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Amém. E se eu dissesse o contrário, estaria indo contra as Escrituras. Romanos 9:1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Testemunhando comigo no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo trabalhando conjuntamente com a consciência, a testemunhar o apóstolo Paulo a verdade de Cristo. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, na mesma medida em que ele situações,
ele também instrumentaliza a nossa consciência. Ele usa a nossa consciência para testemunhar e falar conosco. Agora, meus queridos irmãos, como promotora e também como advogado, ela acusa e defende. O Romanos 2, versículo 15, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ela também defende, amém? Glória a Deus por isso. Então, que coisa maravilhosa. A consciência, ela tem esta função de acusar quando pecamos, quando nos desviamos da palavra de Deus, e ela também tem o poder de nos defender quando estamos certos. E à medida que pode ser que muita gente esteja errada te acusando, mas a sua consciência não te acuse, e bem-aventurados são aqueles que não são acusados pela própria consciência. Agora, isso não quer dizer necessariamente que aqueles que não são acusados pela própria consciência têm uma consciência boa. Pode ser que tenha uma consciência cauterizada. Você precisa vigiar, né? Agora, se você está lendo a palavra de Deus, você está em oração constante, diária, para a igreja, você é uma pessoa aberta a ser exortada, ser admoestada, em algum momento você se vê praticando um ato e a sua consciência não te acusar por isso, amém. Glória a Deus por isso. Agora, o que não pode é o indivíduo lá fora. Não me acusa, mas o cara também nunca vem à escola bíblica, nunca vem à igreja, não faz oração, não tem comunhão com ninguém. A medida dele mesmo é ele mesmo, né? E aí é complicado. Item 3, de que maneira a consciência funciona? A consciência julga também os nossos atos. Olha só, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Leia comigo aí esta passagem. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E 2 Samuel 24, 10 diz: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Isto aqui é uma evidência de uma pessoa que tem uma consciência forte, uma consciência boa. É aquele que peca imediatamente. Ele sente um peso no coração, discerne a sua atitude como uma atitude afrontosa diante de Deus. Não espera que um outro o admoeste. Não espere um confronto de um próximo. Não espere um confronto de alguém, mas ele mesmo, si só, já se condena, já se acusa. A sua consciência já fala para ele: eu pequei, eu falhei. Imediatamente ele pede perdão. Isto aqui é um sinal de uma pessoa que tem uma consciência saudável, uma consciência pura, uma consciência boa. É o cara que peca, mas imediatamente pesa o coração. É bênção de Deus, ter uma consciência assim. Às vezes você está dirigindo, aí você fala uma palavra, aí você, puxa vida, Eu sinto uma tristeza, às vezes, com algumas atitudes que eu cometo, mas ao mesmo tempo eu dou graças a Deus por sentir essa tristeza, porque tem muita gente que não sente. E bem-aventurados são aqueles que ainda sentem isso no coração, julga, as próprias ações. Isso que a ceia do Senhor nos manda fazer. Cada um faça juízo sobre si mesmo, avalie a si mesmo. Essa é a consciência pura, essa é a consciência boa falando. Harrisby descreve este julgamento em 4 moldes seguintes. Primeiro, diz ele que este julgamento é final e imparcial. Ele pode ser tanto final quanto imparcial. Segundo, a consciência é irrefutável, absoluta e inapelável. Olha só que coisa interessante, o valor que ele atribui à consciência, como uma orientação da parte de Deus, irrefutável, absoluta e inapelável.
Terceira, consciência é categórica, isto é, pronuncia seu juízo e não fornece razões. Acabou, você praticou uma coisa que te fez mal. Pode até o terceiro falar, não, meu irmão, isso aí não tem nada a ver não, mas se você estiver sentindo mal, não faça. E algumas ações, irmãos, na vida cristã, e aí eu não estou relativizando o pecado de forma alguma, mas nem tudo está tipificado no texto bíblico. Há determinadas coisas na vida da gente que não está expresso na Escritura Sagrada como uma atitude pecaminosa ou uma atitude que edifica. E aí você fica naquela, será que é errado, será que não é errado? Tem muita gente que me pergunta isso, né? Um tema bastante polêmico é a questão da bebida alcoólica, pastor, é errado? Tem gente que é alcoólatra e é pecado absoluto aquilo ali para a vida dele, e melhor nunca chegar perto. Né? Eu particularmente não tenho o hábito de beber, não gosto. Mas isso é um problema teológico muito grave. Ou você acha que Jesus bebia suco de uva? Teologicamente não há nem, né? Não tem isso nas Escrituras Sagradas. Agora, se o irmão, uma vez por semana lá, bebe uma taça de vinho, e a consciência dele não acusa, vai ser o pastor que vai condenar isso? Peraí, a medicina já constatou que beber uma taça de vinho por semana faz bem à saúde? Como é que você... Qual é o... Agora tem gente mais suscetível ao álcool. Tem gente que é mais suscetível a se tornar escravo disso aí. E ele pode fazer muitos estragos. Mas você querer normatizar tudo para todo mundo é um problema muito sério. Nem a palavra de Deus faz isso. Alguns pensam que comer carne é pecado. O débil come legumes, como diz o apóstolo Paulo. E ele diz, você que come carne, melhor que não coma na frente daquele que come legume, para não escandalizar. Porque embora a sua consciência não te acuse, se ele estiver comendo, aquilo vai fazer no lugar mais importante manter a unidade da igreja do que você ser o bambambam e falar, não, minha consciência me acusa. Já vi crente tirar sarro de um outro por causa disso, né? Tem uma piadinha do padre, do pastor adventista viajando no trem, né? E o padre falou assim, eu vou tirar sarro com esse pastor adventista. E aí sentou lá, aí, garçom, na frente do pastor, né? Os dois conversando, garçom, traz um cafezinho para mim. Ele disse, pastor, o senhor aceita? Não, eu não tomo, minha religião não permite. Ih, rapaz, o senhor não sabe o que está perdendo. Aí de repente, garçom, traz uma bebidinha para mim. Aceita, pastor? Ele disse, não, o senhor sabe que eu não posso, né? Minha religião não permite. Depois olhando o cardápio, traz uma carninha de porco. Aceita, pastor? Eu falei, de jeito nenhum, rapaz. Minha consciência não permite, o senhor não sabe o que está perdendo. Lá para as tantas, o pastor olhou para o padre e falou para ele assim, o senhor é casado, padre? Ele diz, não, o senhor não sabe o que está perdendo. É uma piadinha, só para descontrair. Esse é um tema um pouco assim polêmico, mas a gente às vezes tem esse desejo de querer ser a régua normativa e moral para as pessoas. Se a palavra de Deus em determinadas matérias não trata de maneira expressa, quem sou eu para dizer para você que é errado ou que é certo, né? Eu acho que viver, eu, por exemplo, que por ser o curso de Direito, nunca fui fã de uma linha positivista, né? Um indivíduo que tem que seguir cabalmente a letra da lei. Eu prefiro mais a questão do bom senso, avaliar outras coisas, né? Agora tem gente que é legalista até o talo, né? Não, é pecado e pá, consciência, sob o meu ponto de vista, fraca. Agora é fraco também aquele que fica usando da sua consciência forte para fazer um outro pecado. Não precisa. Também não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Consciência, quarto lugar, consciência individual. Ele diz aqui, a consciência de uma pessoa não julgará do mesmo modo a da outra. Olha aí. Olha só, a palavra de Deus não pode ser relativizada, mas a consciência de cada uma é uma. Você não pode imprimir a sua consciência na consciência do outro. A sua consciência é a sua consciência. A sua consciência pode ser boa, a sua consciência pode ser pura, a sua consciência pode ser saudável, pode ser madura, mas a do outro é fraca, a do outro é corrompida, ou é má, ou é cauterizada.
E às vezes a gente quer viver a vida cristã obrigando as pessoas a viverem a vida segundo a nossa consciência. Não. Isso não é relativizar as Escrituras, mas a consciência é individual. E é importante a gente entender isso aí. Cada um está num nível de crescimento espiritual. Nem todos estão no mesmo nível e a gente não pode tratar todos da mesma forma. Observação, não podemos esquecer de que a consciência não é infalível. A consciência pode falir, pode errar. Ela erra, por exemplo, quando ela vai contra as Escrituras Sagradas. Ela erra, por exemplo, como eu já disse aqui, embora não acuse o indivíduo, mas ele usa da sua consciência boa para fragilizar mais ainda a consciência do outro que já tem a consciência fraca. Então a consciência não é absoluta, a palavra de Deus é absoluta, a revelação de Deus é infalível. Nós cremos na inerrância das Escrituras Sagradas, mas nós não cremos na inerrância da consciência. A consciência ela pode, em algum momento, é por isso que o Salmo 39 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, sonda-me, conhece os meus pensamentos. Prova-me e conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me do caminho da morte. Né? Guia-me pelo caminho eterno, perdão. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, esse pedido é o pedido de alguém que aprendeu que não é sensato confiar na própria consciência. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus, vê se há em mim algum caminho mau. Porque pode ser que haja dentro do meu coração um caminho perverso, maligno, que eu não esteja discernindo, que eu não esteja percebendo. E guia-me pelo caminho eterno. O Espírito Santo usa a consciência, ele fala a consciência. Só para terminar aqui, irmãos, depois a gente continua o estudo em outra oportunidade, ou no domingo que vem. Como usar a sua consciência e reagir a ela. Quando a consciência funciona. Dr. Jerry White, ele escreve o seguinte: a consciência funciona o tempo todo. Ela não funciona só em alguns momentos. Mas sua força e habilidade para nos influenciar variam. Olha só a afirmação que Jerry White faz sobre a questão da consciência. A consciência funciona o tempo todo, mas sua força e habilidade para nos influenciar variam. Você quer ver quando a consciência é mais forte? Quando você erra. Aí ela te acusa com muita força. No início ela tem uma força mediana, antes de pecar, né? Você está se sentindo tentado, natureza pecaminosa, quer fazer o mal que o seu coração não quer fazer, né? E você tentado, atraído pelo pecado, né? O indivíduo, por exemplo, que se sente tentado a se corromper no trabalho, né? Vem uma proposta: olha aqui, pega aqui esses 50 mil reais para você e não conta para ninguém. Ele falou: pô, rapaz, estou endividado, isso aí mudar a minha vida. Mas isso não pode, isso é contra as Escrituras Sagradas, isso é pecado, isso é corrupção. Aí fica aquele jogo, né, de luta, né, aquela lide entre o Espírito Santo e a natureza pecaminosa, e a consciência sabe que é errado. E ela tem uma força mediana. Agora, quando você cede o pecado, e você pega o dinheiro e subtrai para você mesmo, e gasta esse dinheiro, aí você cai em si e diz: puxa vida, que coisa terrível eu fiz. Aí ela é mais forte depois. Ela é mais forte depois. Agora, quando ela é mais fraca? Quando você está na prática do pecado. Aí ela é mais fraca ainda, né? Se a consciência te falou antes com uma força mediana para não fazer, enquanto você estiver fazendo, ela está muito fraquinha. O pecado está tão forte e dominante sobre você que a força da consciência ela não é suficiente para interromper o ato. Por isso que eu aprendi com o pastor Ebe, que é melhor confessar as tentações do que confessar os pecados. Quando eu confesso as tentações, aí eu não preciso confessar os pecados. Agora, enquanto eu estou ali, meus queridos irmãos, praticando o pecado, dificilmente eu vou interromper aquele ato. Seja em questões sexuais, seja em questões de qualquer outra natureza, a prática do pecado, ela enfraquece a consciência. Agora, depois que você peca, aí que ela te acusa mesmo. De maneira forte, enfurecida, né?
Mas o que ele diz aqui faz todo sentido no mundo, que a consciência ela funciona o tempo todo, mas a sua força e habilidade para nos influenciar, ela oscila, né? A consciência oscila. Antes ela tem uma força mediana, durante ela tem uma força fraquíssima, e depois ela tem uma força esmagadora e incisiva sobre você para fazer pesar a sua consciência. É muito importante a gente entender isto aqui. O que a consciência julga? A consciência fala sobre muitas outras coisas além das nossas ações. Em primeiro lugar, a consciência julga as nossas palavras. Palavra errada, dita na hora errada, a consciência às vezes alerta. Às vezes é no casamento, uma discussão, né? A esposa fala algo terrível para o marido, aí depois ela pensa, poxa, não era isso que eu queria ter falado, mas já falei, e palavra lançada é como flecha, não volta mais, e a consciência acusa então as palavras. A consciência julga os nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque se o que está na sua cabeça são pensamentos de morte, pensamentos perversos, pensamentos pecaminosos, meus queridos irmãos, e o pensamento é a gestão do pecado material no mundo externo. Antes de pecar, você já pecou no coração, a sua consciência, sem dúvida nenhuma, ela acusa os pensamentos. A consciência julga as nossas atitudes, aquilo que fazemos, praticamos, os nossos comportamentos, os nossos atos diários. A consciência julga as nossas motivações. Olha que coisa mais sutil no coração humano é a questão da motivação. Por que eu estou fazendo isso? Aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu ofereça meu próprio corpo para ser queimado e distribua todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode fazer muita coisa boa, coisa certa, com a motivação errada, e a tua consciência te acusar. Agora, em relação a esse último caso aqui, só acusa quem tem uma consciência pura e uma consciência boa. Porque quem tem uma consciência fraca, geralmente faz o que é certo com a motivação errada e nem se dá conta. E aí é o problema. Mas a consciência, ela trabalha. Ela julga palavras, ela julga pensamentos, ela julga atitudes e ela julga motivações. Eu vou parar por aqui.